João capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo, ou todo galho desse pé de uva, que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Note que a palavra fruto está no singular, tá bom? Verso 3: Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o galho ou o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Jesus dizendo. Verso 5: Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria, para que o meu gozo esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. O versículo 12, na minha opinião, é o maior paradigma quebrado por Jesus. Muitos de nós, cristãos, seguidores de Cristo, ainda estamos com a lei de Moisés nos lábios. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso foi Moisés quem escreveu. O mandamento de Jesus é este aqui. O meu mandamento, não é à toa que ele fala isso no verso 12. O mandamento de Jesus é que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não é como você mesmo. Não ame o outro como a ti mesmo. Não, porque você pode não se amar. Se você não se ama, você tem que amar o outro como você ama você mesmo. E você não se ama, então você tem o direito de não amar o outro também. Por isso que Jesus eleva o nível. Por isso que Jesus sobe o padrão. Não, você não tem que amar o outro como você ama você mesmo. Você tem que amar o outro como Jesus te amou. Mesmo sabendo dos seus erros,
mesmo sabendo da sua limitação, mesmo conhecendo profundamente os seus defeitos, mesmo sondando sua alma, mesmo conhecendo o seu coração, sabendo aquilo que você pensa, Ele te amou. Ele elevou o padrão. Portanto, eu não tenho mais desculpas para não amar qualquer pessoa. Porque se Ele me amou do jeito que eu sou, e eu me conheço, e eu sei bem que eu não valho nada. Aliás, vou te dar uma dica. Se você quiser falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito, e posso te ajudar. E mesmo me conhecendo do jeito que eu sou, Ele me amou. Não só me amou de palavras, não só me amou de S2, de coração, não. Me amou entregando a sua própria vida. Talvez por um justo, diz as Escrituras, alguém tivesse coragem de morrer. Mas por um pecador miserável, tem que ter muito amor para morrer por ele. Portanto, o mandamento de Jesus é esse. Não se esqueçam, por favor, em nome de Jesus. Ele não está aqui fisicamente para te falar isso, então eu estou aqui em nome dele, porque o mandamento é dele. E é isso que significa a expressão em nome de Jesus. Em nome de alguém é representando esse alguém. Então eu estou aqui em nome de Jesus, trazendo o mandamento de Jesus e te pedindo, em nome de Jesus, não repita o mandamento de Moisés. Por favor, se você é cristão, se você é um discípulo de Cristo, se Cristo é o seu mestre, não repita o de Moisés, repita o de Cristo. E o de Cristo é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Toda vez que você for falar do mandamento mais importante, você diga assim: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como Jesus me amou. Verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho dado a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que escolhi vocês. E designei, e enviei vocês, para que vocês possam ir e dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu conceda para vocês. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Mês de março estamos numa série cujo tema foi influenciado e inspirado pelo tema de missões mundiais. Eu sou esperança às nações. Essa expressão eu sou, nesse tema, tem duplo sentido. O primeiro sentido é que Deus é o eu sou, somente Ele é. Eu existo, você existe, Deus é. Então, eu sou, ou seja, Deus é esperança para as nações. Agora, Ele nos mandou, do mesmo jeito que o Pai o enviou, Ele também nos enviou para ir e dar fruto. Portanto, eu também sou esperança para as nações. Não porque eu seja divino, não porque eu seja plenamente santo, puro, perfeito, mas porque o eu sou me escolheu e me enviou, como nós acabamos de ler. E aí nós vimos que no Evangelho de João, Jesus
fez 7 autodeclarações. Ele se declarou o eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E para encerrar, no capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou um pé de uvas. Olha só, gente, um pé de uva. E se o texto diz que a videira é verdadeira, que seja de verdade. A videira verdadeira, que dá fruto, que dá gosto, que alimenta, que faz bem para o corpo. Por essa você não esperava, né? Quem não tem dinheiro, conta história. Então, queridos, a minha questão com essa figura é entender o propósito do seu uso. Porque Jesus escolheu o pão, nós entendemos aqui, por causa do pão ser o alimento básico. O rico come pão, o pobre come pão. O branco come pão, o negro come pão. O adulto come pão, a criança come pão. Pão é o alimento básico e universal. Por isso ele é o pão. Ele é a luz, porque todos precisam de luz. O rico precisa de luz, o pobre precisa de luz. O branco precisa de luz, o negro precisa de luz. O idoso precisa de luz, a criança precisa de luz. Porque a luz é algo universal que todos nós carecemos, precisamos. Ele é a porta das ovelhas, porque é impossível entrar para o aprisco do rebanho de Deus sem passar por ele. Mas ele também é, além da porta, o bom pastor, aquele que não é ladrão, não é mercenário, não é outra coisa a não ser aquele que vai cuidar das ovelhas, levando até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele também é a ressurreição e a vida, porque todo ser humano um dia enfrentará a morte, e só há uma solução para a morte: a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Rodós, ele é a verdade, Aletheia, e ele é a vida, Zoe. Ele é o caminho porque ele é a trilha por onde vamos caminhar até chegar à presença do Pai. Ele é a verdade porque nele não há engano e ele não faz questão de enganar ninguém. E ele é a vida, mas ele não é a vida bios, ele não é a vida física, ele é a vida zoe, ele é vida espiritual, ele é vida existencial, ele é vida abundante, ele é a própria qualidade de vida. E todos precisam disso. Portanto, toda vez que Jesus se declarou alguma coisa, eu sou alguma coisa, essa coisa que vem depois, seja pão, seja luz, seja porta, seja pastor, seja ressurreição, vida, caminho, verdade, vida, qualquer coisa que vem depois desse eu sou, é algo que faz um sentido e um significado que vai ser aplicado em nossa existência presente, mas também em nossa vida futura. E aí eu fico olhando para um pé de uva e fico tentando entender o porquê de Jesus ter usado um pé de uva. Por que será? Ele podia dizer:
eu sou a figueira verdadeira. Ele podia dizer, eu sou a macieira verdadeira. Ele podia dizer, eu sou a oliveira verdadeira. Ele podia dizer que ele é um pé de maçã, um pé de figos, um pé de azeitona. Mas por que será que ele escolheu um pé de uva? E aí, eu preciso fazer um exercício de voltar no passado e me lembrar dos dias em que ainda em minha tenra infância tive o privilégio de conviver alguns anos com meu avô, seu Olinto Mesa Barba, um italiano, canhoto, do sangue quente, fervente, como todo bom italiano. E aí, eu me lembro que meu avô tinha no quintal de sua casa que eu frequentei por um tempo, e foi uma pena termos perdido tão cedo meu avô Olinto Mesa Barba. Queria ter tido mais tempo de conviver com ele, queria ter tido mais tempo de aprender com ele, porque de fato ele foi para mim, naquele momento, muito importante, pois ele fez papel da figura paterna que naquele momento me faltava. E eu me lembro que meu avô, por ser italiano, tinha no quintal de sua casa um pé de uva. E eu me lembro, inclusive, de ter levado umas boas varadas, porque eu sou apaixonado com uvas. Apaixonado, irmãos. Minha fruta preferida. Apaixonado. Só que como criança, ansioso, eu não esperava madurar. Eu pegava verde mesmo. Ela ainda durinha e azeda. Mas eu comia. Por quê? Porque nós não tínhamos condições financeiras para termos uva na nossa mesa periodicamente. Então aquela era uma oportunidade que eu tinha de comer uvas, de graça. E meu avô, quando percebia que o cacho estava faltando as uvas, ele já sabia que um rato branco havia passado pela videira. E ele pegava e tome vara. Glória a Deus por isso. A estultícia da criança se corrige com vara, disse o sábio Salomão. E eu me lembro, irmãos, de algumas características do pé de uva. Uma das características de um pé de uva é que ele é frágil, ele é fraco. Dificilmente alguém tem condições de olhar no seu quintal e ver um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de acerola, um pé de banana que seja, e tenha condições de com uma só mão arrancar aquele pé de fruta do seu quintal e jogar lá na rua para o lixeiro pegar. Você não faz isso com um pé de manga, você não faz isso com um pé de figos, você não faz isso com um pé de maçã, você não faz isso com um pé de azeitona, você não arranca facilmente, mas a videira pode ser arrancada facilmente. Qualquer criança pega na treliça um galho da videira, puxando, arranca todo aquele pé, faz um bolo e joga na calçada do lado de fora de casa. É um pé de fruta, tem raízes, tem o caule que leva a seiva para que os ramos possam frutificar, mas, apesar de ter tudo que qualquer outra planta tem, não tem a força que as outras plantas têm. Um pé de uva é uma planta muito frágil. E
E aí eu começo a perceber por que Jesus escolheu o pé de uva. Porque ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de sua glória e veio em figura humana, em forma de servo, encarou a morte e morte de cruz. Ele, sendo todo-poderoso, onipotente, Rei do universo, abriu mão de sua força para se fazer frágil por mim e por você. Portanto, eu penso que Jesus escolheu o pé de uva, em primeiro lugar, porque é uma planta frágil. E ele se fez frágil. Ele escolheu se fazer fraco por nós. Ele se esvaziou para caber dentro daquele bebê que nasceu naquela manjedoura. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Nós achamos que pela nossa força é que faremos valer a nossa masculinidade. Mas Jesus, sendo o maior homem que já pisou nessa terra, se fez fraco, porque ele bem sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus escolheu ser um pé de uva porque o pé de uva é fraco, frágil. Mas ele também escolheu ser um pé de uva porque pé de uvas dá fruto de maneira coletiva. Você nunca vai ver num galho de pé de uva uma uva sozinha, individual, brotando de um de seus galhos. Não, você sempre vai ver os frutos de uma videira de maneira coletiva. É sempre um cacho. Olha para o seu lado e perceba a quantidade de uvas que tem aqui nesse cacho hoje. Por isso ele disse que onde estivessem 2 ou 3, ele estaria no meio deles. Por isso que o Novo Testamento, quando vai falar da igreja, fala sempre no plural, uns aos outros, vós sois. Porque a igreja é o fruto da videira. E o fruto da videira é sempre coletivo, não há frutos individuais num pé de uva. Jesus escolheu ser um pé de uva para demonstrar sua fragilidade, para demonstrar sua frutificação de forma coletiva e também para demonstrar que o pé de uvas é uma das plantas da categoria, como é que chama, meu amor? Da família, da sei lá do que, das trepadeiras. É do que? Da família? Família das trepadeiras. É reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não é isso? Então, um pé de uva é uma planta que é da família das trepadeiras. O que é que significa isso? Uma das características desse tipo de planta é que enquanto houver treliça, enquanto houver suporte, esta planta não para de crescer. Se não for podada, se não for cortada, se não houver uma intervenção humana, a trepadeira vai crescendo sem parar. Então eu penso que Jesus escolheu ser um pé de uva, porque lá em Jerusalém, foi plantada o pé de uva.
E esse pé de uva tem 2000 anos que não para de crescer. Porque enquanto houver treliça, enquanto houver suporte, enquanto houver estrutura, os ramos desse pé de uva vão se estendendo até alcançar os confins da terra. Portanto, eu penso, posso estar plenamente equivocado, não há o menor problema. Falo isso de lápis, se for preciso eu apago. Mas eu penso que Jesus escolheu ser um pé de uva, pela sua fragilidade, pela sua frutificação coletiva e pela característica de ser trepadeira e de precisar de um suporte e crescer sem parar. Portanto, meus irmãos, Jesus é esse pé de uva. E ele disse que há uma maneira específica de frutificar nesse pé de uva. E se você tivesse um pé de uva, e aqui na igreja nós temos uma família que tem um pé de uva em casa. Aliás, se você quiser ver de perto, pode ir lá fazer uma visita, agendando previamente com o irmão Denilson e sua esposa Renata. Denilson tem um pé de uva no quintal da casa dele. E ele sabe, como dono daquele pé de uva, e toda vez que dá uva lá, ele traz para mim. Obrigado, Denilson. E ele me vê abrindo a sacola imediatamente e engolindo todas de uma só vez. Fazer o quê? Eu gosto mesmo. Dá gosto. E o Denilson sabe, e se você for lá na casa dele, você também vai perceber, que o que Jesus falou, todo mundo que tem um pé de uva sabe. O problema é que nós não temos o costume de plantar uvas. A gente mexe com acerola, com goiaba, com manga, com banana, frutas tropicais. Mas o Denilson sabe que se um pé de uva não for constantemente limpo, ele não frutifica o quanto deveria. Porque os ramos secos, as folhas secas, vão tomando a seiva da videira, de maneira que a seiva que era destinado para um ramo bom frutificar, é destinado para aquele ramo seco, e então aquele ramo que é bom não pode frutificar o quanto poderia, porque está perdendo seiva para os ramos secos. Por isso que Jesus diz no verso 2 e verso 3, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, o que Jesus está dizendo é que sua palavra é a sua tesoura. Porque os ramos de um pé de uva, note bem, que não é o pé de uva que está sendo cortado. Porque se você corta o pé, se você corta o caule, se você corta a videira, não tem mais fruto. Perde a conexão com a raiz e não frutifica. O que Jesus está dizendo é que os ramos, os galhos espalhados pelo pé de uva, se eles não estão frutificando, você precisa arrancar, e os que estão frutificando, você precisa limpar, tirar as folhas secas, liberar o caminho da seiva, para que possa frutificar ainda mais. E aí talvez os que ouviam essas palavras, entendendo sobre produção e criação e cultura de uvas, então poderia questionar a Jesus dizendo: bom, mas qual é o instrumento da poda? Qual é o instrumento da limpeza? Uma vez que o pai é o agricultor, como que ele faz a poda e a limpeza desse pé de uva? E aí Jesus diz: pela palavra. Portanto, é a palavra que nos corta, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos poda, para que possamos dar mais fruto ainda. E aí talvez alguém pudesse questionar: tá, já entendi. A limpeza é pela palavra, mas e a firmeza? O que nos garante que esse pé de uva estará firme e não se espalhará pelo chão para que seja pisado pelos animais ou pelos homens?
E aí ele responde no verso 4 e 5: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, a limpeza é pela palavra e a firmeza é pela videira. Estar firme, estar conectado na videira é a única coisa necessária para se manter frutificando. Portanto, qual é o ramo que frutifica na videira? O ramo que é constantemente limpo pela palavra e firme pela videira. É Jesus quem te dá firmeza. É Jesus quem te dá constância, é Jesus quem te dá abundância. Como disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58 de sua primeira carta. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Portanto, como eu estarei firme, como eu serei constante e abundante, quando eu permaneço no Cristo e sou limpo pela sua palavra, pela palavra do Pai, que é o agricultor. Fruto. Propósito da videira é dar fruto. A uva é o propósito de uma videira. Portanto, irmãos, a gente tem a tendência equivocada de interpretar o versículo, ou os versículos desse texto, achando que dar fruto é fazer discípulos de Jesus ou para Jesus. Mas ele já disse lá no início que os discípulos são os ramos. Então, reparando que a palavra fruto está no singular, eu penso que fruto não necessariamente é fruta. E a palavra karpos, que é a palavra que aparece aqui no original grego, aparece também num outro texto do Novo Testamento. Karpos tu pneumatos. Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 são as características do fruto do Espírito. Portanto, eu penso que Jesus escolheu o pé de uva, porque o pé de uva dá fruto no coletivo. Portanto, o fruto no singular é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Termos as características da videira, termos nos cachos, termos no fruto a essência do pé de uva. Portanto, eu penso que o que Jesus está dizendo é que nós fomos feitos nele para nos parecer com ele. E o fruto do Espírito é que sejamos cada dia mais parecidos com o Cristo. É que a uva, é que o cacho de uvas tenha em seu DNA a mesma essência que vem da videira. E o propósito de um pé de uvas é dar uvas.
é frutificar. Nós somos os ramos. Ele é a videira. Nós somos os galhos dessa videira. E em nós precisa haver cachos de uvas, fruto para a glória de Deus. E aí eu, olhando para o texto, posso concluir mais algumas coisas. E eu quero compartilhar com você rapidamente, antes de terminar. Que talvez você pode perguntar, mas para que dar fruto? Qual o propósito disso? Como que isso tem aplicação na minha vida? Tudo bem, pastor, já entendi da uva, do pé de uva, da seiva lá, a história do seu avô, tá. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou embora para casa ouvindo sobre uvas? Preciso saber na minha vida. O que isso simboliza? O que isso significa? O que isso vai desembocar na minha prática de vida? Eu vou embora e preciso fazer o que essa semana, pastor? Plantar um pé de uva lá em casa? Não. Que você precisa entender que toda vez que você ora a Deus, e toda necessidade que você tem, e tudo aquilo que você conversa com Deus, só será atendido mediante a sua frutificação. É o que está escrito no verso 7. Confere comigo e vê se eu estou viajando no vinho aqui. Eu ia falar na maionese, mas no vinho, né? Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedir o que quiser, e será feito. Por que não temos nossos pedidos atendidos? Porque não permanecemos na palavra. Lembra o que é a palavra? É a tesoura do agricultor. É o que vai limpar a videira para ela dar mais fruto ainda. Muitos de nós, ao olharmos no espelho, ao espelho aqui, ó, ao olharmos no espelho, reconhecemos que nossa vida não está conforme a videira. Reconhecemos que somos galhos infrutíferos, que somos ramos secos, mas a videira tem seiva suficiente para entrar em nós e nos restaurar, e nos revitalizar, e nos ressuscitar como ramos para dar fruto. Só que aí precisa ser limpo pela palavra, precisa ser podado, precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa abandonar algumas coisas que não prestam e que não ajudam na frutificação. Quando chega nesse momento, eu e você fugimos da poda, porque preferimos permanecer como estamos. Galhos, Gabrielas. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E o agricultor está com a tesoura aberta. Tchaf, tchaf, tchaf. E a tesoura de Deus está querendo nos limpar, está querendo nos podar, está querendo nos moldar para que possamos ir e dar fruto que permaneça. Fruto bom, gostoso, com sabor, com substância, com vitaminas, com sais minerais. Não de plástico. Não de plástico, que não dá para comer. Mas de verdade, frutos verdadeiros, porque a videira é verdadeira. E o que eu vejo são muitos ramos, bonitos, frondosos, com frutos, mas tudo de plástico. Porque não aceita poda. Porque quer ser senhor e não servo. Quer ser videira e não ramo. A videira não é cortada. A videira é permanente. Mas os galhos precisam ser podados para frutificar. Então, meu querido, o que você vai fazer quando você voltar para casa hoje? Você vai se lembrar que Jesus
quer responder todas as suas orações. Mas às vezes o que não está acontecendo é que você não está permitindo a poda acontecer na sua vida. Você quer ter suas orações respondidas? Permaneça nele e que a palavra dele, permaneça em você. Segundo lugar, quanto mais nós frutificamos, mais Deus é glorificado em nossas vidas. Eu vejo muita gente com ânsia, com desejo, com um afã de dar glória a Deus, com as bocas, com os lábios. Só que Jesus disse que o nosso Pai é glorificado de uma outra forma. Verso de número 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nós queremos glorificar a Deus com os nossos lábios, mas nos esquecemos de ler o versículo que Jesus disse que o que de fato glorifica a Deus é o nosso fruto, e não os nossos lábios. De que adianta eu abrir a minha boca e dar glória a Deus, se eu não tenho um fruto que glorifique o meu Pai que está nos céus? Minha boca glorifica, mas minha vida não tem fruto. Não adianta. Então, estarmos na videira, frutificando, é sinônimo de orações respondidas, é sinônimo de glória de Deus, é sinônimo de sermos feitos discípulos de Jesus. Olha o verso de número 8. Parte B. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto. E assim, dando muito fruto, e o meu Pai sendo glorificado, vos tornareis meus discípulos. O que nos faz discípulos não é frequentar cultos. O que nos faz discípulos não é cumprir regras. O que nos faz discípulos é frutificar para a glória de Deus. Você pode ser membro de igreja. Você pode ser até líder na igreja. Você pode, inclusive, ser o pastor da igreja. Mas se não há fruto, não há discipulado. Orações respondidas, glorificação do nome de Deus, sermos feitos discípulos de Jesus e sentir o amor de Deus por nós. Porque é bem verdade que muitos de nós não nos sentimos amados. A gente sabe que é amado, mas não se sente amado. Por que será? Confere comigo o verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se, verso 10, guardares os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Portanto, o que é que nos garante a sensação de que Deus nos ama, mesmo nós precisando de poda às vezes, precisando de limpeza às vezes, precisando ser cortado pela tesoura de Deus? O que é que nos faz sentir amado por Deus? Que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, continua mandando seiva, e mesmo não sendo um galho perfeito, ainda há a possibilidade de frutificar, porque Ele nos ama. Maior alegria de quem planta um pé de uva é ver nascendo a uva, né, Denilson?
Toda vez que sai um cachinho lá, você fica lá, meu Deus, tira a folhinha e tal, bota a sacolinha para não dar bicho, e vai cuidando, adubo, água na hora certa, tem que ter o sol na medida certa, tem que ter água na medida certa. Ele entrou lá no YouTube, aprendeu tudo como é que faz, para poder frutificar. A maior alegria do Denilson é quando o pezinho de uva dele dá um cacho de uva. Portanto, o maior prazer do Denilson é ver que o fruto do seu trabalho está frutificando. É a mesma coisa, queridos, quando Deus olha para nós e vê que nossa vida tem fruto, Ele demonstra o seu amor por nós, de maneira que esse amor é uma seiva que nos faz cada vez mais frutificar. Você quer ter suas orações respondidas? Você quer que o nome de Deus seja glorificado na sua vida? Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer sentir o amor de Deus? Então, em nome de Jesus, comece a frutificar como um ramo da videira verdadeira. Porque você não tem nada a perder. Aliás, tem muito a ganhar. Todas estas coisas. E ainda por cima, uma grande alegria. O fruto dessa planta, que é videira, é a uva. E a uva, pelas características peculiares que tem, se amassada, se tirada sua polpa, e depois de um tempo fermentada, se torna vinho. E vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Portanto, meu irmão, se você é um galho da videira que tem uvas, na uva está a essência da alegria, porque é na essência da uva que está o vinho. É o que diz o verso 11. Eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quero ver vocês alegres. Quero ver vocês, entre aspas, parecendo que estão bêbados de vinho. Lembra-se do dia de Pentecostes em Atos 2? O Espírito foi derramado, encheu aqueles homens, e eles começaram a falar das maravilhas de Deus, e todo mundo começou a ouvir das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. E houve quem pensasse que aqueles homens estavam bêbados. Por quê? Porque pulavam, porque com muita alegria falavam das maravilhas de Deus. Eram perseguidos, tinham problemas, tinham enfermidades, estavam sob um forte jugo romano, mas nenhuma circunstância externa era suficiente para tirar a alegria daqueles homens, porque o que dava alegria a eles não era o que estava do lado de fora, mas o que estava do lado de dentro. Quando nós estamos firmes na videira, conectados em Jesus, a alegria, a seiva de Jesus corre por nós, em nós e através de nós, gera o fruto que é o símbolo da alegria. Portanto, meu irmão, não importa a sua circunstância, não importa a sua situação, não importa o que você tem passado, ou do que a vida tem te privado, não importa, você tem oportunidade de ter uma alegria completa. Basta que você seja limpo pela palavra, firme pela videira e frutifique, para que os seus pedidos sejam atendidos, para que Deus seja glorificado na sua vida, para que você sinta o amor de Deus. Assim você terá uma alegria plena. Não fique buscando alegria em lugares que não são a essência da alegria. Melhor método de evangelismo que eu conheço é um sorriso no rosto. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu
de riso e nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Meu irmão, você precisa tomar desse vinho. Você precisa experimentar dessa seiva. Você precisa de um vinho novo. A alegria. Se a alegria não é a marca registrada de sua vida cristã, é bem provável que você já não esteja mais recebendo da essência da videira. Alegria, meu irmão. Alegria. Quer dizer que tudo está bem? Não. Quer dizer que tudo está perfeito? Não. Quer dizer que já temos tudo o que queremos e que precisamos? Não. Quer dizer que o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor nos conectou na videira. O Senhor nos podou, nos limpou e nos deu condições de frutificar para a sua glória. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Há motivo para sorrir quando estamos conectados no pé de uva, que é Jesus. Agora há um grande perigo, e o texto diz: há um perigo de estar na videira e não ter fruto. Há um risco. O texto diz, no verso 6, se alguém não permanecer na videira, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Não quero te botar medo, nem gosto desse tipo de mensagem, mas na metáfora de Jesus, onde ele é o pé de uva, ele está dizendo que o galho que não dá fruto é cortado, é lançado fora, é queimado no fogo. Não estou preocupado se esse fogo é o inferno ou não. Não estou preocupado se esse fogo é escatológico ou existencial. O que eu estou preocupado é se eu, como ramo, estou dando fruto para a glória ou sendo improdutivo para o fogo. Essa é a minha preocupação. Quero nem saber do que se trata o fogo. Eu quero é frutificar. Eu quero é deixar essa tesoura me podar, de tal forma que eu vire um broto tenro, cheio de vida. Porque se goiaba é o fruto da goiabeira, se manga é o fruto da mangueira, vida é o fruto da videira. E eu quero ser cheio de vida da videira, para que em mim não falte fruto quando o agricultor passar para colher o fruto do seu trabalho. E você, meu querido, e você, minha querida, que me ouve nesta noite, se o agricultor passar aqui agora para colher o seu fruto, o fruto do seu trabalho, ele é o agricultor, ele plantou o pé de uva lá em Jerusalém, esse pé de uva foi crescendo, e mesmo sendo muito frágil,
continuou frutificando de forma coletiva e estendeu os seus ramos até Vila Velha. E em Guaranhuns eu vejo alguns ramos. E a minha pergunta é: se o agricultor passar aqui agora, desejando colher fruto, o que é que ele vai colher de ti, meu irmão? Você está com o fruto em dia? Você tem produzido tudo aquilo que Deus te deu capacidade de produzir? Ou você tem sido um ramo seco? Ainda bem que dos galhos secos de uma videira qualquer, o Senhor pode fazer brotar uma flor e pode fazer frutificar. A questão é se nós estamos dispostos a ser limpos pela palavra e firmes na videira. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê condições de frutificar, que Ele nos limpe, que Ele nos pode, mas que não nos corte fora para nos lançar no fogo. Que permaneçamos nele, como Ele permanece no Pai, e que o mandamento dele seja guardado em nossas vidas.